Vamos voltar a falar sobre o setor policial? Presta atenção nessa história. Uma mulher de 43 anos foi presa hoje à tarde aqui em Campo Grande porque ela estava viajando ilegalmente com uma criança de 7 anos. Para quem não sabe, fala, Rodrigão, mas não pode viajar, Rodrigão, com uma criança? Poder pode. Só que aí, pessoal, menor de idade só pode viajar acompanhado de um adulto e tem que ter um documento que comprove o vínculo dessa criança com o adulto ali. Se não são parentes, precisa de uma autorização familiar. Vinícius Souza volta aqui comigo a partir de agora para conversar direto da PRF aqui em Campo Grande. Ô Vinícius, o que estava de errado nessa história? Boa tarde mais uma vez. Oi, Rodrigo. Mais uma vez, boa tarde para você, para quem acompanha o Cidade Alerta MS. Bom, tem alguns pontos aí nessa situação que não batem, principalmente porque essa criança de apenas 7 anos estaria sendo levada para a cidade de Sorriso, interior do estado do Mato Grosso, para ser adotada. Essa mulher embarcou aqui mesmo, em Campo Grande, com essa criança e estava levando ele quando esse ônibus foi abordado hoje de tarde no quilômetro 493, durante uma abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal. O Tércio Baggio, inspetor da PRF, está aqui ao meu lado e ele conta pra gente um pouco mais desse detalhe, porque tem muita coisa realmente que chama a atenção. A primeira pergunta que a gente já faz é a respeito da questão da documentação, né? Tinha documentação para que essa criança pudesse estar sendo transportada? O que aconteceu? Sim, a criança ela possuía, junto ali uma certidão de nascimento e o que chama a atenção é que havia uma autorização da mãe. Então, em princípio, a viagem tá ok. Mas quando você começa a entrevistar a criança, entrevista a mãe, aí você observa ali que já existe uma suspeita sobre ela de estar fazendo esse tipo de trânsito várias vezes, porque o vínculo que ela tinha com a criança era nenhum. Quando você entrevista é que você começa a ver as contradições. Não era uma tia viajando, uma amiga levando para passear, havia um desconhecimento daquela relação. E ela declarou, acabou assumindo depois, que uma irmã dela queria assumir a guarda dessa criança. Mas isso assumir a guarda sem nenhum tipo de documentação, sem passar pelo juizado da infância e adolescência, aí não é possível. É importante destacar que, então, ela tinha essa documentação para fazer a viagem, mas o que chama a atenção durante essa abordagem é o fato de que ela se enrolou ali na hora de explicar para quem que ela estava levando essa criança. No primeiro momento ela chegou a dizer que ela estava adotando, depois disse que era irmã. Como que foi esse depoimento? A documentação até porque senão ela não consegue, ou vai ter dificuldade de embarcar no ônibus, que a empresa ela normalmente verifica ali a documentação necessária para transportar a criança. E tem que ter essa autorização da mãe no caso de uma criança de 7 anos. Mas aí quando você começa a conversar, algumas contradições começam a saltar ali. E principalmente quando você conversa com a criança, e ela conta uma história, e aí já não conhece aquela pessoa, essa que foram as palavras iniciais. Então aí você tem toda essa dificuldade de ver que aquilo é uma situação normal. Inspetor, o que vai acontecer com essa mulher, e também com a criança? Quais são os procedimentos a partir de agora? Então, a criança ela é entregue ao conselho tutelar, que aí vai, junto à juiz da infância, tomar a melhor decisão, ver qual o grau de participação dos pais nisso aí, se havia realmente essa autorização, se não é falsificada. Com relação à mulher, ela foi enquadrada no tráfico de seres humanos, mais especificamente num item do Código Penal de adoção ilegal. Uma última pergunta, essa abordagem era de rotina ou houve uma denúncia para que essa mulher pudesse ter sido localizada na tarde de hoje? Não, uma abordagem rotineira, dentro de um ônibus que fazia essa linha vindo do sul do país e absolutamente normal, o policial às vezes desconfiar de uma relação ali que não parece normal aos olhos dele. Tá certo, inspetor, obrigado pela sua participação aqui no Cidade Alerta MS. Bom, Rodrigo, são essas as informações então. Essa mulher de 43 anos que levava uma criança de 7, alegando aí que fosse para a cidade de Sorriso, no interior do estado do Mato Grosso, embarcou aqui em Campo Grande, no primeiro momento dizendo que seria uma situação de adoção, dizendo até que a criança seria adotada por uma suposta irmã dela, mas aí foi interceptada no meio dessa viagem no quilômetro 493, aqui próximo a Campo Grande ainda, e agora o caso continua sendo investigado. Eu volto com você, Rodrigo. Obrigado, Vinícius. Pode pôr a tela aqui para mim dar a imagem. Olha só, a abordagem feita pela PRF, a criança, A criança aí sendo transportada de forma ilegal, pessoal? Ilegal. Bom, se agora não tem nada a ver com... ou se de fato faltou uma documentação, igual a gente estava explicando para vocês na reportagem, que comprove. Parabéns à atuação da PRF, parabéns à atuação da polícia nesse caso.